Nós agradecemos as palavras do Dr. Sandro Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Sátão, e da Dra. Helena Castro, Diretora do Agrupamento de Escolas de Sátão, que, de certo modo, vem também reforçar aqui a responsabilidade que todos nós temos perante vós aqui nestas cerca de 2 horas que vamos aqui ter convosco. Em primeiro lugar, dizer-vos que estão aqui convosco e connosco 3 escritores, 3 autores. Todos eles são subejamente conhecidos dos satenses. Se a doutora Elizabeth Bárbara nasceu em Odmira, adotou o Sátão como a sua terra para viver, tem 47 anos. A doutora Rosa Quinteiro, e tem obra publicada, Caixa de Hipátia, e tem muitos textos publicados por vários locais daquilo que hoje são as formas de divulgação daquilo que escrevemos. A doutora Rosa Quinteiro também tem livros publicados, aliás, ganhou também uma menção honrosa no último concurso da Câmara Municipal de Sátão, do Prémio Literário Cónigo Albano Martins de Sousa, tem 50 anos e é das Pedrosas, portanto, também nasceu e reside no nosso concelho, como também bem sabem. O Dr. Carlos Paixão, não sendo natural do Sátão, também adotou o Sátão como a sua terra. Ele é natural de Aguiar da Beira e tem, se não me falha a memória, e não falha, tem 57 anos de idade. E não me falha porque são tantos quantos eu tenho. Fomos da mesma turma. Exatamente, fomos da mesma turma há alguns anos e, portanto, é daí que nós temos esta ligação. Quanto ao mais, dizer-vos que estão aqui 3 escritores, outros poderiam estar, o Conselho de Sátão tem muitos escritores, são estes, poderão no futuro, e assim queremos que poderão no futuro vir outros escritores do Conselho de Sátão, e há muitos mais escritores. Hoje são estes, que aqui estão convosco. E eu, para lançar o debate, vou-vos ler um texto, e depois a palavra vai ser, com certeza, da doutora Elizabeth, da doutora Rosa Quinteiro e do doutor Carlos Paixão. Por coincidência ou não, são os 3 professores, e também, por coincidência ou não, já os 2 trabalham no Agrupamento de Escolas de Sátão. A doutora Elizabeth também já trabalhou no Sátão, já deu aulas no Sátão durante muitos anos. Aliás, todos eles têm alunos, digo eu, ou tiveram já com certeza pessoas que estarão aqui na sala, como seus alunos. Então eu lançaria o debate com um pequeno texto, que é o seguinte: afinal, o que é escrever? Afinal, o que é isso de codificar, através da escrita, aquilo que nos vai na mente? Afinal, o que é isso de palavrear histórias e pensamentos que nos atormentam, que nos atravessam? Contar aos outros os cotidianos de vida vivida ou imaginada. E quando escrevemos, será que nós codificamos exatamente aquilo que nos vai no espírito e na alma? Ou só escrevemos aquilo que queremos que os outros leiam? Seja lá o que for, é verdade que escrevemos. Sobre a vida, logo sobre o amor, sobre a traição, sobre a liberdade, sobre a opressão, também sobre a morte. Afinal, escrevemos sobre tudo. Escrevemos sobre tudo quando nos intriga, quando nos alegra, nos entristece, nos enobrece, nos empobrece. Sobre o lado mais escuro dos homens, escrevemos também sobre violência, sobre massacres, sobre saques. E quantos não escrevem sobre saques de coração? Sobre fugas de amor, sobre 2 amores, sobre dor, solidariedade, fé e muito sobre poder. Jogos de poder, ambição, guerra, corrupção. Sim, e também há aquilo outros. Escrevem e reprimem o que escrevem. Queimam o que escrevem. Fecham o que escrevem. Encarceram o que escrevem. Uns até um dia, outros até sempre. Uns por cobardia, por medo da crítica, outros por opção. Enfim, escrever é isto e é muito mais. É prazer, é trabalho, é lazer, é diversão, é fuga e, para tantos, é salvação. E depois há a leitura. Há aqueles que leem. E será que quem lê aquilo que o autor quis que ele lesse? Que foi o ato fundador da vontade do autor? Ou lê coisas diferentes? Ou lê nas entrelinhas? Ou lê, sabes lá o quê? E quem lê, por que razão lê? Para passar o tempo ou porque gosta do autor? Porque o título lhe agrada ou porque a capa o seduziu? Porque é um leitor compulsivo ou por obrigação profissional? Por simpatia ou para dizer aos amigos que leu? Enfim, tantas questões.
tantas outras problematizações sobre escrever e sobre ler. Espero e esperamos todos que os nossos convidados nos possam hoje, não vou dizer esclarecer, não vou dizer deixar a tese final, mas com as suas opiniões, os seus pontos de vista, nos possam enriquecer a todos o nosso olhar, o olhar de cada um sobre as realidades da escrita e da leitura. É que escrever e ler são, sobretudo, atos de vontade, atos criadores, atos de liberdade, em que o escritor e o leitor projetam nesses atos as suas circunstâncias. É para isso que aqui estamos, para vos ouvir, Elizabeth Bárbara, Rosa Guindeiro, Carlos Paixão. Muito obrigado. E posto isto, eu iria começar com o beneplácito. Não combinámos quem iria começar, mas iria começar pela doutora Elizabeth Bárbara e vamos aqui talvez depois intercalar com o doutor Carlos Paixão a seguir, para que não sejam... Não é negociável? Não é negociável. Como perceberam, eu não estou para negociação para abrir, depois podemos negociar. Doutora Elizabeth, explique-nos lá, partilhe aqui connosco, a plateia, o que é que ele levou, o que é que ele leva a escrever, a escrever, a escrever. Eu não consigo explicar objetivamente o que é que me leva a escrever ou o que é que sempre me levou a escrever desde muito cedo. Sei que é uma necessidade, é uma necessidade, é um gosto, é uma maneira de também estar com os outros, é uma maneira também de me pôr na pele dos outros e é uma maneira de comunicar. Portanto, a escrita é uma maneira que nós temos, quem escreve, quem sente a necessidade de escrever, de ordenar o mundo. Portanto, de dar uma forma à sua experiência, de poder também trazer alguma nova experiência a quem não passa por muitas coisas que nós passamos. Agora, explicar porque é que se escreve, acho que não se consegue. É como explicar porque é que somos altos, ou porque é que somos baixos, ou porque é que temos olhos verdes ou castanhos. Acho que é orgânico. Depois, esse gosto pode desenvolver-se, pode aprimorar-se, ou pode até acabar por... Mas penso que quem gosta de escrever, que gostará sempre de fazer toda a vida. Explicar, acho que é impossível. Acho que um escritor não escolhe ser escritor. Um poeta não escolhe ser poeta. É qualquer coisa que traz em si um gosto, uma paixão, que quer partilhar com quem está mais perto e com quem não está. Mas é uma necessidade de estar no mundo, marcar a sua presença através daquilo que mais ama, que é a sua língua. Muito bem, muito obrigado. Eu daria aqui um salto para o Dr. Carlos Paixão, que é também um escritor, não vou dizer obsessivo, mas é um escritor muito atento sempre às coisas que o rodeiam e que gosta muito de escrever, e já tem várias obras publicadas. Recordo que o primeiro livro foram Os Caminhos do Pão, acho que também Caminhos. Porque é que será também estamos aqui com os caminhos? O Dr. Carlos Paixão explica-nos lá o que é isso dos Caminhos do Pão, até este livro mais recente, Os Olhares, que lançou aqui sobre a nossa freguesia de Sá. E agradecia que o tempo... Sim, já esquece. Bem, este processo de escrever, e porque, na verdade, é muito circunstancial. Como disse a Elizabeth, isto depende muito das circunstâncias, tem a ver com imensas coisas, mas também tem fundamentalmente a ver com paixão, não é? E eu aí estou a ganhar... Faz sentido. Já entrei em vantagem. Tem sobretudo a ver com essa paixão em darmos aos outros alguma coisa que até um determinado tempo era só nosso. Houve uma série de coisas que eu tinha e que condicionaram a minha escrita e condicionaram o ato de escrever. Posso, ao longo da conversa, depois ir falando delas. Objetivamente, em relação ao que se passou com o aparecimento dos Caminhos do Pão, o meu primeiro livro, isto veio na sequência de um curso que eu fiz de Património no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, e em que o meu trabalho final foram precisamente 2 jogos didáticos e um livro que apresentei no trabalho final deste curso. E, entretanto, a Câmara Municipal de Sátão, e aí eu reforço o apoio importante, o empurrão que às vezes as autarquias dão, podem ter até num pequeno gesto
para fomentarem o aparecimento de novos valores, seja na escrita, seja noutras áreas. O apoio que às vezes os autarcas, mesmo às vezes sem se aperceberem, num pequeno gesto, num pequeno incentivo, podem levar a que muita gente percorra caminhos diferentes. E isso aconteceu a mim, porque a Câmara abriu uma possibilidade de eu editar este meu primeiro livro. Não vou dizer que foram tudo rosas, não teve muitos espinhos, este trajeto todo. Eu, nessa altura, vivia já até num ilusório de que era capaz de fazer não sei quantos projetos, depois de fazer este, mas depois aterrei e vi que não era bem assim, que as coisas custam muito. E quando o livro chegou, foi bom, porque vi um livro, mas pensei que era o único, nunca pensei fazer naturalmente mais livro nenhum depois, quando vi que aquilo era assim tão difícil publicar um livro, não sei o que, não quero saber mais disso. E depois houve uma derivação muito grande para outra área, que foi o facto do meu irmão, que escrevia muito bem. Eu sempre achei que o meu irmão escrevia muito melhor do que eu. Um dia ele ganhou um prémio literário em Lamego, num concurso literário, e eu disse ao meu irmão, olha, devias escrever mais, devias publicar, porque acho que era giro. E ele disse-me, eu só faço isto se for contigo. Se tu começares a escrever também, nós dois podemos publicar. E foi aí que aparece então o meu primeiro livro de contos, O Dias de Fazer. E é a partir daí que aí sim que eu começo a ter este gosto pela escrita, aliado a um outro incentivo. É que rapidamente ganhei o meu primeiro prémio literário, que me deu o dinheiro, e o dinheiro nestas coisas também conta, para eu publicar um novo livro. E quando publiquei, e a partir daí, pronto, esses incentivos que fui recebendo, quer da crítica, quer dos meus leitores, quer daquelas pessoas que depois me impeliam a que eu escrevesse mais. Ainda há dias um leitor me disse, Paixão, quando é que publicas o próximo de contos, que eu gosto muito de contos. E às vezes são estas pequenas coisas que nos fazem fazer outras obras. Claro que isto esmiuçado assim, daria uma conversa para 2 horas. E vai dar. Nós agora vamos aqui a tentar também ouvir outras perspectivas e queremos mais. O Dr. Paixão não penso que vai ficar só por isso. Dr. Rosa Quinteiro, o momento fundador para que a Dra. Rosa Quinteiro começasse a escrever, qual foi? O que é que a levou a escrever, a publicar o livro que nos já trouxe e deu à estampa e também a concorrer a concursos literários, como já tem feito? Onde é que está este momento fundador? Vamos esclarecer primeiro 2 pontos. Eu preferia que me chamassem Rosa. Que tirassem... Então, isto é negociável. Vão ser todos Elizabeth Rosa Carlos. Elizabeth não. Eu sou Não é Elizabeth, negociável. Carlos Paixão fica Carlos Paixão. Elizabeth E eu Rosa. Carlos Rosa. Sim, isso também Não, é Porquê? negociável. Mas Também não porquê? quero Não, Porquê? houve Há um negociação. homem que tem que ter 2 Não, nomes. acho que O Paixão é... Elizabeth Paixão. Elizabeth. Então agora já posso continuar. Outro ponto, também quero esclarecer. Acho que não me considero uma escritora. Eu acho que eu daria mais o nome de escrevedora, porque eu não escrevo compulsivamente, escrevo quando me dá prazer escrever, ou quando tenho alguma coisa para transmitir. E escrevo essencialmente para me encontrar. Esta publicação que eu fiz do meu livro foi um bocado um empurrão. Porque eu desde sempre também me vejo como uma grande leitora. Eu leio compulsivamente, porque amo os livros. Acho que é dos meus poucos vícios que tenho e que quero manter. Não quero dar assim um prazo para interromper, mas escrever. Eu escrevo essencialmente quando me dá prazer e quando tenho alguma coisa para transmitir. E às vezes até para transmitir a mim própria, para resolver as minhas
os meus tormentos, as minhas questões, a minha forma de encarar a vida e as pessoas. E foi acontecendo aos poucos. Eu escrevinhava, rascunhava umas coisas e conversava muito tinha sempre muitos amigos, felizmente, e era uma rapariga que gostava de conversar e depois, às vezes, pôr no papel aquilo que ia pela cabeça e na alma, e eu acho que escrevo essencialmente é com o coração, não é com as mãos. E este livro surgiu também do coração. Foi um livro que eu escrevi para o meu filho e fui empurrada por amigos a quem eu dei a ler, até está aqui hoje e veio para dar assim uma forcinha, porque eu gosto de ler, gosto de escrever, mas não gosto muito de falar em público. Mas olha que já nos transmitiu muito bem aquilo que lhe vai ler algo. Pronto. E então esse livro surgiu porque o meu filho gostava muito de me ouvir contar histórias e era muito exigente. Eu já tive a oportunidade de dizer isso quando divulguei o meu livro, quando apresentei o meu livro. E essa história nasceu de conversas que nós tínhamos enquanto eu lia histórias, porque ele era incansável e dizia sempre mais, e às páginas tantas eu já não sabia como responder-lhe às perguntas e lia, e era uma forma de me manter sossegadinho a ouvir. E um belo dia, pronto, ele começou a história e eu comecei a escrevê-la. E ofereci-lhe no Natal, manuscrita, com uma capa feita também por mim, e mais tarde ele disse a toda a gente que a mãe tinha escrito um livro para ele, e as pessoas começaram a perguntar, então, onde é que nós temos o livro? E eu dei primeiro às minhas irmãs, à minha irmã, à minha amiga Lúcia, que está aqui, e ela disse, por que é que não publicas este livro? Pronto, e foi o livro próprio. Muito bem, já nos deixou aqui um ponto de vista também muito forte sobre aquilo que ele levou a escrever. Eu vou aqui voltar para a doutora Elizabeth. Tenho aqui uma frase do Gonçalo M. Tavares, que é um escritor português que está aí também agora na crista da onda, como se diz. Aliás, o Saramago dizia que lhe apetecia bater ao Gonçalo M. Tavares, ainda ele era vivo, o Saramago, obviamente, porque aos 35 anos escrevia demasiado bem. Apetecia bater. Mas ele dizia que através da escrita, ele gostava da escrita e da ficção, porque ele construía através da escrita lugares e casas. Pode ser, de certo modo, aquilo que a Elizabeth aqui nos disse. Mas eu vou-lhe aqui ler uma citação do Walter Ugumem, outro autor que está muito aí em voga. E para lhe lançar uma pergunta, ele disse o seguinte: eu não posso ver sangue no meu cotidiano e não gostaria de viver um livro meu. Mas na ficção tenho essa necessidade de tornar as coisas garridas. E a pergunta é esta: a Elizabeth gostaria de viver um livro seu? E também escreve para tornar as coisas garridas? Ou não? Sim, aquilo que eu acho que é giro da escrita, porque a escrita também é muito gira, é exatamente a parte da imaginação. Ou seja, aquilo que eu não sou na minha vida real, eu posso ser através daquilo que escrevo. Não é obrigatório que eu seja a personagem que está no texto. Aliás, o autor do Tarzan escreveu o Tarzan nunca esteve na selva. Portanto, eu posso falar sobre gatos não tendo gatos, porque o escritor intelectualiza. Isso é preciso que as pessoas percebam. O escritor finge no sentido positivo do termo. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, claro que tem a ver com a experiência, tem a ver com... É um fingidor, é verdade. Portanto, intelectualiza, e às vezes as pessoas têm a tendência de colar o autor àquilo que escreve,
quando aquilo que o autor faz é um exercício de liberdade criativa e intelectual. Às vezes comparo um bocadinho esta dificuldade na separação àquilo que acontece com os atores e os personagens nas novelas. Há um determinado ator que tem um papel de vilão e é insultado na rua porque as pessoas não distinguem aquilo que está a acontecer com a personagem e com o ator. E, portanto, o escritor às vezes vê a sua liberdade coartada precisamente pelo medo de ver a associação a coisas que são apenas fruto da sua capacidade criadora e intelectual. E, portanto, aquilo que é giro na escrita é nós podermos viver muitas vidas. A escrita é uma maneira de não morrer. É uma maneira de ser eu, mas é uma maneira de ser muitos mais ao mesmo tempo. E, portanto, acho que pôr-me na pele de outra pessoa, pensar como se fosse outra pessoa, claro que é difícil fazer isto não sendo eu. Porque eu também só vejo as coisas de acordo com o meu ponto de vista. Não é? Não consigo pôr-me na pele verdadeiramente de outra pessoa, mas posso imaginar, posso intelectualizar. E, portanto, este exercício de faz de conta é absolutamente extraordinário. Aliás, eu até posso contar um episódio. O meu primeiro livro, salvo seja, era um conjunto de folhas, eu tinha 9 anos quando escrevi. A minha professora do ciclo, na altura do 5º ano, primeiro ciclo, não é? Tinha uma composição qualquer, e ela disse, está todo giro e tal, porque é que não continuas? Fazes aqui uma historinha e depois damos aos teus colegas, distribuímos pelos colegas da turma. Pronto, na altura não havia as tecnologias que há hoje, e eu fui para casa muito contente com um tabuleiro de stencil. Porque era, e com uma agulha de crochê, portanto, passar o texto todo. Entretanto, depois o texto acabou por ficar concluído, escrevi aos colegas, e o gozo que me deu aquela primeira atividade formal foi extraordinário, porque eu pude ser, na minha turma, aquilo que não era, que era uma escritora. Não é? E depois, mais tarde, ainda também no ciclo, eu era uma leitora compulsiva. Agora não leio tanto. Leio muito, mas mais coisas relacionadas com a área científica ou académica, não leio tanto. Pronto. Gosto mais de escrever do que de ler também. Porque eu, quando escrevo, posso ser o que eu quiser. Posso ir até onde eu quiser, a minha imaginação me deixar, o meu conhecimento da língua me deixar. E, portanto, se eu estiver no vocabulário, uma estrutura sintática limitada, eu não saio do meu quintal. Quanto mais eu souber, mais eu posso sair de mim e também chegar aos outros. E, portanto, é muito importante o conhecimento da língua, o domínio da língua, o jogo com a língua, com as palavras, a polissemia, isso é absolutamente fundamental. E é uma coisa que me fascina na língua, que é exatamente o duplo sentido, a ironia, a polisignificação. E, entretanto, nessa altura, eu andava a ler um livro da coleção da Patrícia. Não sei se tinha alguém também que está livro na altura. Era a Patrícia e a amiga dela, que era a Eleonor. Temos aqui pessoas na sala que também leram já. Pronto. Já então, o que é que eu fazia? Eu fingia que era a Patrícia, escrevia cartas à amiga, a Eleonora, metia-nas no correio, para eu própria as receber como sendo a outra. Isto é verdade, eu não sou assim, pronto, isto é verdade. Aliás, ao pé disto, o Fernando Pessoa é um menino. Fernando Pessoa, já percebi. Fernando Pessoa tinha 5 heterónimos, é isso? Porque eu sei, tem mais. Mas a Elizabeth tem muitos mais. Eu metia as cartas no correio. Quando as recebia, fingia-me uma alegria, uma surpresa. É uma carta para mim. Abria o envelope, lia o texto e eu respondia como se fosse a outra. E, portanto, aliás, o meu marido saiu agora porque ele se calhar suspeitou que eu ia falar dele. Tudo o que eu faço, tudo é pretexto para escrever. Na altura em que nós namorámos à volta de 2 anos, não houve um único dia que eu não enviasse uma carta. Um único dia. Porque tudo é pretexto para a escrita. Aquilo que acontece na sala de aula, aquilo que eu vejo ao lado, aquilo que me aconteceu, aquilo que não me aconteceu, mas que eu vi acontecer a alguém. Eu adoro escrever. E quanto mais trabalho tenho, mais escrevo. Os filhos um dia vão pegar nas cartas e vão editá-las. Aliás, como fizeram agora os filhos. Algumas, se calhar, vão ter que passar pelo período da censura. Bom, não sei, porque agora Nas outras também editaram as cartas quando eles têm a guerra. Outras sim. Portanto, sempre gostei muito de escrever. Muito mesmo. Exorciza, liberta, acalma, e depois as palavras são todas tão bonitas. E só estão à espera que alguém se lembre delas para as trazer outra vez à vida. Para as significar. Sim.
Como percebemos, já há aqui um lastro emocional muito grande na Elizabeth, acho que não estou a estar mal, mas agora também vou aqui também colocar ao Carlos Paixão uma questão que é esta. O Lobo Antunes dizia o seguinte: nunca leio um livro meu, ao fim de escrito, da primeira à última linha. Não vou ler seguir. Tenho medo de o ler. O Carlos Paixão, ao fim de escrever os livros, já são 14, acho que não estou a dizer mal, voltou a ler os livros da primeira à última linha ou também tem medo de os ler novamente? Normalmente deixo passar bastante tempo até voltar a ler. É engraçado que agora às vezes dou comigo sentado lá, há uma mesinha lá num hall de entrada que tem lá os meus livros todos de si, que a minha esposa faz a questão de arrumar todas as semanas lá da maneira que ela quer, e se eu os puser de outra maneira ela vai lá e volta a pô-los e vai lá. Tu queiras que não é lá que sabe. Ela é que sabe, eles onde está lá de cima. A mim dava-me às vezes mais jeito de outra forma, mas ela é que sabe. E então é engraçado que eu de vez em quando dou comigo lá sentado e digo assim: deixa-me ler, já há tanto tempo que não leio aqui um conto, mas vou sempre àqueles que já não leio há muitos anos. Anos mesmo, porque depois não volto a pegar-lhes. Porque se for um dos livros mais recentes, é engraçado, que acontece muito pegar neles, mas para ler uma frase ou duas, e para ver se aquilo agora ainda era assim ou se eu já fazia de maneira diferente. Acontece-me normalmente isto com os meus livros. Mas a nível da leitura também leio muito e leio tudo. Sou daquelas pessoas que tenho que estar sempre a ler. E a minha esposa às vezes já me critica porque já mais de uma vez, e tem alguma razão, porque eu, se estiver no café, eu vou ao café com ela ou vou a qualquer lado, mas ela senta-se ao meu lado, mas eu pego logo ou no jornal, ou na revista, ou no catálogo, ou no desdobrável, ou no folheto. Eu tenho que ter qualquer coisa para ler. Isso acontece às vezes no banho. Também amigo ver os rótulos dos shampoos e dessas coisas. Mas essa é uma... verdade. Essa é uma leitura. Eu sou a leitura. única, tenho que ler mesmo. Essa é uma leitura. Os medicamentos, lê-se tudo. Essa é uma leitura mais técnica. Mas eu sou a única. Olha, Elizabeth, pelos vistos, ninguém se acusa. Nada a ver mais. Ninguém se acusa. Essa é uma leitura mais técnica que eu, por acaso, não gosto muito. Mas aquilo puxa, não é? Não, sabes, a única coisa que eu leio é para ver se é shampoo ou maciador. Porque não distingo muito bem as embalagens. E então, como só preciso do shampoo, aí essa parte da lei. Mas eu estava a dizer que essa questão técnica passa-me um bocado ao lado, nunca gostei de livros técnicos. E aí faz-me pegar já neste livro que eu tenho aqui, e eu trouxe por alguma razão. Algumas pessoas conhecem com certeza este livro, é um best-seller, não é? Das nossas bibliotecas de há 50 anos. E este livro, não? És mais novo? E então, eu trouxe só por uma razão. Este foi o meu primeiro livro da minha biblioteca. Este é o livro número 1 da minha biblioteca. E então, foi o livro... Já me poupou uma pergunta. Foi o livro que eu recebi no Natal de 1968. E a gente diz, epá, ele é mesmo velho. Recebi no Natal de 1968 como oferta do meu professor, o meu primeiro prémio, porque era o melhor leitor da minha turma. E então, o mais curioso deste livro é que eu nunca o li. É verdade, nunca o li. Best-seller porque aparecia nas bibliotecas todas. Nunca o li porque havia aqui uma parte que era isto. E eu nunca gostei muito de tabelas. Ainda hoje o Excel faz-me uma confusão tremenda. E então, isto como tinha tabelas e era assim um livro técnico, se bem que já tinha cravos vermelhos,
e era de 68, e eu não vou ler. Não passou na censura isso. Não passou na censura. Desculpa, passou. Eu não vou ler umas palavras que estão aqui, que têm um autor, que eu consigo ver. Agora consigo. Tem aqui umas palavras introdutórias, mas eu não vou ler. E eu nunca li este livro, porque, quer dizer, uma criança com 9 anos, receber um livro destes, com tantas letras pequeninas, e ainda para mais aqui com tabelas, e não sei o que, eu achei que isto era um livro para eu aprender a fazer jardins, e não era isso bem que eu queria. Gostava mais de outras coisas. Mas o ato simbólico do meu professor de me ter dado este prémio contribuiu, e de que maneira, para eu gostar de ler. E de que maneira? Nunca li o livro. Eu ontem dei comigo a ler cá uns bocados e tal. Deixa-me ler aqui um bocadinho deste. E acho que agora vou ler. Mas contribuiu, de que maneira, para eu gostar de ler. E depois houve outro acontecimento fundamental para a minha leitura, que foi o seguinte: eu fui para o seminário, e já contei isto várias vezes a várias pessoas. Eu também lá passei. Nós logo, mas eu fui para as missões, fui para o seminário. Fui para o Forno de Algodo. Para o seminário, a Fornos de Algodo, fui fazer o estágio durante 15 dias. Mas depois tive a sorte, felizmente, do meu irmão ter sido expulso, e eu já não fui para lá com ele, porque eu antes queria ir para as missões. Eu sabia porque é que queria ir para as missões. Eu também lá fui e depois saí porque o meu irmão também saiu. E então foi engraçado, eu mal cheguei ao seminário das missões, e eu adorei os tempos que eu passei naquele seminário, mas só foram 15 meses. E então foi engraçado, porque ao fim de uma semana nós fomos fazer um teste para cantores. E então íamos lá à capela, e tinha lá o maestro e tal, fazíamos o teste para cantor. E eu não fui para cantor. E quem não ia para cantor ia para varredor. E então eu fui varredor do resto do chão no primeiro ano, e depois, quando passei para o segundo, fui varredor de camaradas, subi de nível. Aí fiquei melhor. Mas o que é que isto tem a ver com a profissão? É que eu depois consegui ter uma vingançazinha muito jeitosa. É quando fizemos exame para leitores, para leitor na missa, eu fui um dos apurados para leitor da missa. E, felizmente, tenho este estatuto, ainda hoje sou às vezes leitor na missa e gosto muito. E então, era a minha vingançazinha, porque tinha direito a sair mais cedo da aula de História, para ir preparar a leitura, para depois ler na missa, e aquilo para mim foi um estímulo fabuloso para começar a gostar mesmo de ler a sério. E então, fui sempre um grande leitor. Depois tenho um outro episódio engraçado em Aguiar da Beira sobre isso. Muito bem. Vamos com certeza ter tempo, e também não pensem que vou ser só eu, vou utilizar aqui a terminologia, parafraseando a Rosa, o perguntador. Não vou ser só eu. Também quero que o público seja perguntador. Faça questões. Rosa Guinda, eu vou voltar aqui a trazer um autor, que é o Hugo Antunes, novamente, para pedir também, para te pedir a tua opinião sobre isto, relativamente àquilo que tu fazes, ou que fizeste, ou quando escreves. Ele diz que tenho sempre um plano muito vago e depois não sei o que vou escrever. Não faço a menor ideia do que vai acontecer neste livro que agora estou a escrever, diz ele. Contigo também se passa isto ou não? Tu, quando começaste o livro, quando começas um texto que vai submeter a um concurso literário, tu sabes exatamente o guião todo ou não sabes aquilo que vais escrever? Nada. Não faço a menor ideia. Nunca tenho plano. Portanto, estás como louco. Escrevo. Explica-nos lá isso. Escrevo e pronto. E deixo. E deixas... as palavras para o papel. Uma folha em branco é sempre, para mim, é sempre um desafio. Acho que me entendo muito bem com folhas em branco, ao contrário daquilo que habitualmente costumamos ouvir aos professores, pôr os meninos a escrever, dar-lhe uma folha em branco. Isso é muito traumático. Para mim é exatamente o contrário. Uma folha em branco é um desafio.
E só paras quando tens a folha cheia ou ainda vais buscar mais folhas em branco? Às vezes ainda vou buscar mais folhas em branco. E às vezes escrevo nos cantos das folhas que já estão ocupadas, com outras coisas, e vou escrever. Mas raramente tenho um plano. Olha, partilha connosco. Tu escreves no teclado do computador, no virtual, ou ainda é à nossa maneira, à antiga? Eu gosto de sentir o papel, a caneta, e muito raramente escrevo diretamente no computador. Muito Escrevo, bem. leio, rascunho, risco e só depois é que passo para... O teclado faz-me confusão. Eu ainda sou velhota, ainda sou da velha guarda, gosto do cheiro de papel, gosto de sentir uma caneta nas minhas mãos. Daqui a bocadinho já lá vamos ao cheiro do papel. E pronto. Mas olha, também já agora partilha connosco. Tens ideia qual foi o teu o Carlos Paixão disse que foi o Jardim. Tinha ali um prefácio do Salazar. Salazar. Não. O meu primeiro livro, tenho ideia, tenho-os em minha casa, foi-me oferecido pelo meu irmão mais velho, que por acaso também andou no seminário. E que também foi ele que me ensinou as primeiras letras. Muitas pessoas daqui de Sá não passaram no seminário. Foi ele que me ensinou as primeiras letras, porque eu queria muito aprender a ler. Via os meus irmãos, eu era a quarta de quatro irmãos, eu sou a última, sou a primeira. E então, os meus irmãos liam. A minha irmã mais velha ia todos os meses à biblioteca requisitar livros, à biblioteca da Fundação Carlos de Gulbenkian, que foi um excelente meio para pôr Portugal a ler, e que acho que perdemos bastante com esta interrupção, e ela ia requisitar os livros e eu não sabia ler, porque ela tem mais 9 anos do que eu, o meu irmão tem mais 14, e o meu irmão funcionava a ter mais ou menos assim como um pai e a minha irmã uma segunda mãe, porque o meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, e a minha mãe estava sempre muito ocupada a trabalhar, e os mais velhos é que cuidavam de nós, as mais pequenitas, eu e a minha irmã, que temos diferença de 2 anos, e nos acompanhávamos muito. E eu ficava com inveja, porque eu também queria aprender a ler. Então, numas férias, lembro-me que o meu irmão pegou numa lousa, aquelas com um giz, e ensinou-me as primeiras letras, e quando a minha irmã foi para a escola, eu fugia da minha mãe e ia atrás dela. Ia ir à escola, porque a escola primária era para aí a 50 metros da nossa casa. E eu não queria ficar sozinha a brincar, porque sentia a falta da minha irmã para brincar, e ela já estava na escola, e eu não estava na escola, eu não sabia ler, e eu queria aprender a ler. E então, esse incentivo lá em casa foi fundamental, e eu já me perdi. Não perdeste, não. A pergunta foi qual foi o teu primeiro livro. Exatamente. Comecei a falar dos irmãos e pronto. Foi o meu irmão que me deu, quando eu fiz 8 anos, e chama-se Anitta Mamã. E a Anitta e a festa de anos. E a Anitta fazia 8 anos, exatamente. Então esses livros eram muito coloridos, muito bonitos, e eu apaixonei-me verdadeiramente pela Anitta e já consegui lê-los. Pronto. Muito bem, portanto também já tivemos aqui essa partilha. Eu agora ia aqui para a Elizabeth e eu ler a Elizabeth um texto, um pequeno extrato, 4 ou 5 linhas, de um autor russo do final do século XIX, e ia-lhe pedir um comentário, se também isto se passa com ela, se não passa. E o texto é este. Era o Anton Chekhov. Tem centenas e centenas de contos, 200, 300 contos, tem peças de teatro.
um escritor também inveterado. Ele escreveu isto: fico satisfeito quando me dou conta de que tenho duas profissões, não uma. A medicina é a minha esposa legal. A literatura é a minha amante. Quando me canso de uma, passo a noite com a outra. Pode não ser uma situação habitual, mas evita-me de comer. Ademais, nenhuma delas sai perdendo com a minha infidelidade. Se não tivesse a minha atividade médica, dificilmente poderia consagrar à literatura a minha liberdade de espírito e os meus pensamentos perdidos. Elizabeth também acha que tem duas profissões? Não. A profissão de professora e a profissão de escritora, de mulher ligada à literatura? Não. Tenho uma profissão, não sei bem qual é, mas aquilo que eu faço todo o dia é ler e escrever. E, portanto, não noto essa dualidade. Nas aulas leio, escrevo com os meus alunos, ponho-nos a ler, ponho-nos a escrever, ensino-nos a pensar, ter pensamento crítico, a respeitar as palavras, a perceber que só podemos ser dentro da nossa língua e que somos aquilo que a nossa língua nos permite ser e que só vamos até onde ela nos deixa ir. E, portanto, não noto que sou uma privilegiada porque faço aquilo que quero e aquilo que gosto, tanto dentro da sala de aula, que é a minha profissão legal, como fora, que continuo a trabalhar e a escrever, e sempre escrevo muito. E também, qual foi o primeiro livro, Elizabeth? O meu primeiro livro, eu lembro perfeitamente, foi um livro da escola primária. Um livro de língua portuguesa, não sei como na altura se chamava, já não me recordo. Era um livro da escola. Era um livro da escola. Eu tinha um vizinho. O meu livro da primeira classe. Pois, não sei se era, não era da primeira classe. Não, era da terceira. Era da terceira. O meu primeiro livro foi um livro da terceira. Eu tinha um vizinho que tinha 2 filhos, o Pedro e o Paulo. Eram mais velhos, são mais velhos do que eu. E eu aprendi a ler muito cedo. Com 4 anos já lia e escrevia perfeitamente. Entrei com 5 anos na escola e então o Paulo tinha mais 2 anos do que eu. Ou 3 ou 3, já não me recordo. E então, quando o filho não precisou do manual, do livro, deu-me a mim. E foi a prenda que eu recebi, o presente que eu recebi, que mais me entusiasmou e mais alegrou. Andei com o livro para todo um lado, dormia com ele debaixo da almofada, acordava de noite assim de luz para ler o livro. E, portanto, o meu primeiro livro foi um livro de português, um manual português do sistema. Muito bem, o livro da terceira classe. Sim. E o meu da terceira classe, foi com certeza houve muitos que estão aqui, que era aquele livro da mocidade portuguesa, não é? Com a lua Sim. lá ao fundo. E, portanto, acho que houve outros que também tiveram esse livro da terceira classe.